Produtor cultural, Raimundo Campos, presidente da Associação Pro Artístico. Boa noite. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, bancada. Boa noite, candidato. Boa noite. O senhor questionou que nenhum senador defendeu os trabalhadores com veemência. Eu vou fazer uma pergunta com um desdobramento rápido. O PT e os parlamentares não defenderam os trabalhadores? Primeiro, A. B. O PT, quero lembrar o senhor, tinha o mesmo discurso que o senhor tem, de defender os trabalhadores, de defender a ética, a moral, etc. E eu não sei se no poder eles realmente conseguiram manter as palavras ou as promessas de campanha. Mas eu lembro o senhor isso. Eu pergunto se eles não defenderam. E lembro que o discurso que o senhor tem eu já assisti há muito tempo. Votei e me decepcionei, mas votei. Okay. E hoje é o mesmo discurso que eu vejo, me surpreende o senhor fazendo o mesmo discurso. Pô, eu não fico surpreso porque o discurso que nós estamos fazendo há 50 anos. E quem deixou de fazer o discurso foram os deputados, o próprio Lula e o PT. Por quê? É verdade também que não só você se decepciona, como também eu. Nosso partido votou no Lula no primeiro mandato. Um voto crítico, porque ele assinou uma carta, não enganou a ninguém, pelo menos nesse aspecto, com o FMI a cumprir toda a regra da política econômica, inclusive aumentando o superávit primário. Ele assinou isso. Mas, no mais, o sentimento do povo é de uma traição, realmente, de que ele e o PT não foram eleitos para fazer o que estão fazendo. Concordo contigo. Agora, a diferença entre nós e ele é como eu disse antes. Eu estou com 50 anos de idade e tenho vários companheiros do nosso partido com 20 anos e com 60 e 80 que nunca mudaram de lado. Nunca mudaram de camisa. Até eu brinco quando eu falo disso, né? Porque é feio você, depois de 20, 30 anos, mudar de esporte para Santa Cruz. Eu sou tricolor. Então o cara mudou de time. E você imagine, a sociedade como um todo, ela não apoia a infidelidade partidária, que não é o caso. O caso do PT é o seguinte, vamos ser bastante práticos. O PT surge, inclusive, com o nosso apoio, como alternativa daquele grande ascenso do movimento operário em 78, final da década de 70, que o Lula era um dos protagonistas, para mudar esse país sob o ponto de vista da ótica do trabalho. Esse era o nosso projeto e, portanto, a gente estava todos juntos, inclusive com você também, acreditando naquele sonho aí da década de 80, início da década de 90. O que é que aconteceu com o PT e com o Lula? À medida que eles vão assumindo prefeituras, à medida que o Lula foi candidato 4 vezes, ele está agora morrendo de não sei o que lá, de falta de não estar o nome dele lá na cédula, ele te disse até isso, que mudou, o nome dele agora é feminino, né? Então ele mudou de projeto, ele passou a querer ser presidente do Brasil, e não a ser presidente dos trabalhadores do Brasil. Então essa mudança, se acontecer com a gente, vocês vão notar, porque a gente vai começar a se adaptar, a gente vai começar a fazer militância comprando, pagando. Eu paro na rua, estou com um carrinho de som, nosso partido tem um carro de som que é o meu próprio carro, lá escrito Jair Pedro, Zé Maria, Hélio Cabral e tal. Uma músicazinha com o sertanejo fez da minha terra, um shot. Né? E as pessoas olham. Aí eu falo com os meninos lá, que apoiam os grandes, tem emprego para mim lá? Eu digo, tem não, você vai ter que vir pela ideia. Então nós vamos continuar assim, e à medida que a gente venha mudar, a sociedade, como você está percebendo, vai nos rejeitar tranquilamente. Espero que isso nunca ocorra, que a gente continue firme, defendendo com veemência os interesses da classe, porque nós fazendo parte da própria classe, a gente em nenhum momento se deixou se burocratizar até os nossos 50 anos de vida, né? Pelo menos até agora. Olha, a nossa equipe de produção está atendendo as ligações no telefone 3429-1982, você que inclusive faz parte do movimento da sociedade civil organizada, estudantes, você está na universidade, quer participar dessa série de entrevistas, ligue, né, e agende. Você pode também conhecer as datas que já estão definidas das nossas entrevistas através do nosso portal no www.tvnova.tv.br. Vamos agora retomar as perguntas aqui dos jornalistas. Eu recomeço pelo representante aqui do blog da Folha de Pernambuco, Manuel Guimarães. Fala, Manuel. Candidato Hélio Cabral, uma das críticas maiores da legislação eleitoral é a necessidade de uma reforma política. Na hipótese, até porque no Senado, assim como na Câmara, os partidos se fecham em todos, ou eles votam a favor do governo ou eles votam contra. Na hipótese do senhor e da outra candidata, Simone Fontana, se elegerem, vocês, e na hipótese também de se confirmando as pesquisas, Dilma ou Serra no poder, para que lado o PSTU rumaria numa conjuntura como essas?
Olha, nós vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo. Eu acho que as propostas que a gente tem apresentado para toda a sociedade e que fazemos isso no nosso dia a dia, na nossa militância, não nos permite nos aliar a qualquer um dos dois. Os dois candidatos, eles não diferem nada, sob o ponto de vista da política econômica, não é? Sob o ponto de vista, inclusive, do passado de um e de outra coligação com relação à corrupção, né? Então, eles são muito parecidos. Para você ter uma ideia, nós temos informações de que está sendo preparada uma terceira reforma da Previdência, em que você, somando o tempo de contribuição, perspectiva de idade, vai para 105 anos. Quer dizer, eles querem que a gente morra trabalhando. E tanto Dilma quanto o Serra vão implementar a mesma política, até mesmo porque o Serra tem feito uma campanha e cada dia ele perde na pesquisa, se elas forem verdadeiras, as intenções de votos aí pela pesquisa, porque o cara está no vazio. Ele está defendendo um programa que foi roubado pelo Lula. O Lula pegou e raptou o programa do PSDB, implementou. O Fernando Henrique, quando acabou o governo, naquela crise, ele estava pagando. O superávit primário é o seguinte, é o dinheiro que você deixa para pagar os banqueiros. Era 3,75 o Fernando Henrique. O Lula aplicou para 4,75, chegou em alguns momentos em 5,5. Mas o Lula pagou. Inclusive, eu queria aproveitar o momento para denunciar. Eu faço essa pergunta na sala de aula com meus alunos a cada semestre que muda. Fiz uma campanha agora para o sindicato, como eu disse antes, e conversei com vários professores e entrava na sala de aula para entregar a carta-programa e perguntava para os alunos qual é a informação que vocês têm sobre a dívida externa. Sabe o que eles me diziam? Não pasmem, não. O Lula pagou. Mentira, rapaz. Isso é uma mentira da televisão e do Lula. Ele não pagou, ele pagou 380 bilhões de juros e amortizações da dívida, 36% do orçamento de 2009, enquanto aplicou 2,88% na educação, 0,08% em saneamento. Que governo é esse? Então, nós estamos aí para estar defendendo os interesses do povo. Nós vamos defender contra a reforma da Previdência. Nós estamos fazendo uma campanha, inclusive passou hoje na televisão, na intercalada, a nossa proposição denunciando o veto do Lula ao fator previdenciário. Ele passou um mês mandando Manteiga, Paulo Bernardo, dizer que não tinha dinheiro. Quando ele aumenta 0,75% no Copom, quando o Copom aumenta 0,75% na taxa de juros, implica em gastos para o serviço da dívida em 30 milhões de reais. Sabe quanto ele ia gastar? E vai gastar com os aposentados em 7,7%? 12. Olha, ele tem 30 para pagar os banqueiros, não tinha 12 para pagar os aposentados. Como é ano eleitoral, ele liberou 7,7% e vetou o fator previdenciário, querendo fazer com que a gente morra trabalhando. Então, nós vamos ser oposição a Dilma, a Marina e a Serra também. Marcela Vanderlei, da TV Clube. Vamos lá, Marcela, mais uma. Candidato, o senhor critica o governo atual, os governos anteriores. Bom, ao nosso ver, parece que o senhor não está satisfeito com nada com relação ao cenário político. Neste sentido, o senhor pretende defender algo, caso eleito como senador? Uma reforma política, por exemplo? Olha, eu diria que não só sou eu que não estou satisfeito, né? Porque, em que pese, é meio contraditório. Nós estamos fazendo campanha de bairro também. Nós fazemos campanha nas estruturas, porque nós temos aí acesso ao movimento sindical, ao movimento estudantil, então as pessoas têm confiança na nossa militância e, portanto, facilita o debate diante de tanta propaganda, né, de que o governo é mil maravilhas, né? Então, nós estamos dizendo o seguinte, que existem dois países, dois Brasis. O Brasil da televisão, o Brasil da mentira, da propaganda e o Brasil real. Então, não só somos nós do PSTU, né, que estamos insatisfeitos. Quando a gente conversa com a população, inclusive quando a gente chega na população, um negócio interessante, lá vem vocês de novo, de 4 em 4 anos, a gente diz, mas nós não vimos aqui de 4 em 4 anos, nós vimos aqui todo dia, nós vamos fazer panfletagem às 5 horas da manhã aos operários em Ponto dos Cavalhos, e eles nos olham com desconfiança e depois começam a dialogar com a gente, porque começa a ganhar confiança. Então, apesar de Lula estar com 80%, apesar dele estar conseguindo eleger a candidata dele, não há satisfação nesse país. Eu acredito que a crise econômica, que, como ele falou, que é uma marolinha, ela foi amenizada um pouco, mas ela está pipocando na Grécia, está pipocando em Portugal, na Espanha, e ela vai de novo reaparecer nesse país. E aí, meu compadre, vai ser diferente.